Ó, gravando. Na aula de hoje vou fazer as listas de ótica que já está disponível no Classroom, tá bom? Eu vou começar com fundamentos que eles colocam. Isso aqui, na verdade, é mais ondulatória do que ótica, mas eu vou começar fazendo esses exercícios, porque esses exercícios são os que caem no Enem. A prova do Enem nunca caiu o espelho, tá? Nunca caiu a parte de espelho. Ele até cobra a ótica, mas ele cobra a ótica só fundamentos. Ele não cobra a parte de espelho. Você fazer a conta. Ó, nunca cair não significa que não vai cair, tá? Se você voltar uns 4 anos atrás, não se cobra, nunca tinha cobrado log na prova do Enem. Começou a cair log todo ano, tá? Por exemplo, matriz, a parte de matriz determinante cai bem pouco. Caiu o ano passado, o ano retrasado, se eu não me engano. Caiu um ano aí. Então, assim, cuidado com essas coisas, tá? Ah, isso aqui nunca caiu no Enem, então eu não preciso saber disso pro Enem. Tem até, eu vi um aluno, um ex-aluno compartilhando um negócio que como tirar 800 em matemática sem estudar tudo. Assim, ó, tem coisa que vai ser muito difícil cair no Enem, tá? Mas não vem com essa onda aí que, isso aqui não caiu, quer dizer que nunca vai cair. Não, pode aparecer, tá? Então, assim, porque assim, ó, o vestibular também cansa, né? Imagina, todo ano cobrando as mesmas coisas, de vez em quando eles dão uma modificada. Então, vamos com calma, tá? Então, mas assim, ó, eu sempre te aviso, aí a decisão é sua, tá? A parte pro Enem especificamente, essa parte de espelho, a parte de lentes e tal, nunca caiu. Cai mais a parte de fundamentos, que é o que eu vou fazer no começo. Agora, vestibular, VUNESP, despenca espelho. Despenca. Tá? Espelho plano, espelho esférico, lente. Isso cai muito nos vestibulares VUNESP. FUVEST e Unicamp também, tá? Ó, exercício 1. Vou começar pelo exercício number 1, que é fundamento, um exercício de fundamento. Ele fala assim, ó, os olhos humanos normalmente têm 3 tipos de cones responsáveis pela percepção das cores. Um tipo para tons vermelhos, um para tons azuis e outro para tons verdes. As diversas cores que enxergamos são resultados de percepção das cores básicas, como indica a figura. Ó, a gente já fez um exercício desse com outro contexto. Tá vendo? Ó, até o tema das questões eles repetem. A gente já fez um exercício desse. A protanopia é um tipo de daltonismo em que a diminuição ou ausência de receptores da cor vermelha. Considere um teste com 2 voluntários, uma pessoa com visão normal e outra com caso severo de protanopia. Nesse teste, eles devem escrever a cor dos cartões que lhes são mostrados. São utilizadas as cores indicadas na figura. Para qual cartão os 2 voluntários edificarão a mesma cor? Tá? Bem, Enem, cuidado, principalmente nesse tipo de questão. Leia de novo, porque pode ser que tenha uma informação que fica meio capenga, ele não quer te deixar claro porque ele quer te confundir. Então, ó, leiam de novo esse tipo de pergunta. Ó, qual que é o nosso objetivo na nossa segunda leitura? Esse protanopia. É isso que faz a diferenciação, ó. Então, os olhos humanos normalmente têm 3 tipos de cones responsáveis pela percepção das cores. Um para o tipo avermelhado, outro para os azuis, outro para os verdes. Tudo bem até aí. As diversas cores que enxergamos são resultados da percepção das cores básicas, como indica a figura. A figura lá tá o vermelho, o azul e verde. E aí o branco é a intersecção de todo mundo, o amarelo é a intersecção do verde com o vermelho, o magenta é a intersecção do vermelho com o azul, o ciano do azul com o verde. Então, tem as combinações ali. A
Protanopia é um tipo de daltonismo em que há uma diminuição ou ausência do receptor da cor vermelha. Então, ó, e ele fala, considerando um teste com dois voluntários, uma pessoa com uma visão normal e uma outra com um caso severo de pronotopia. Então, vamos considerar esse caso severo como ele tem ausência do vermelho. E aí, que vocês acham que é a alternativa correta desse exercício aí? Tá? O que ele vai ver? Ó, o vermelho, ele não vai ver vermelho, né? Porque ele tem a ausência do cone que capta o vermelho, então o vermelho ele não vai ver. O magenta ele também não vai ver. Não é que ele não enxerga a cor, tá? Ele não vai enxergar com a cor correta. O magenta ele não vai ver, porque o magenta ele vê azul, né? Ele não capta o vermelho, o magenta ele vê azul. O amarelo também ele não vê. O amarelo para ele é verde, ele não capta o vermelho. Então amarelo e verde para ele é a mesma coisa. A mesma coisa aconteceu com a magenta e o azul. O branco ele também não vai ver, porque o branco para ele é ciano, certo? Porque não tem vermelho, só tem verde e azul, então é ciano. Então branco e ciano para ele é a mesma cor. E o azul é o único que está fora da intersecção. Então, alternativa. Sucesso, isso aí. Sim ou não? Então, ó, poderia ser verde? Poderia ser o verde. O verde ele também é enxergar sem nenhuma alteração. O ciano também. Azul, ciano e verde ele enxerga sem nenhuma alteração na cor. Para ele é tudo. Para ele enxerga as cores corretas. Tá? O problema é o vermelho, o amarelo, branco e magenta. É tudo que tem intersecção com o vermelho ali. Que aí, para ele fica mais difícil. Fera? Então, ó. 7. Todos os outros exercícios são parecidos com esse no Enem. 7 não, é 6. Todos os outros exercícios do Enem são nessa ideia. Ó, Famema. Um passado. Ao entrar no banheiro de um shopping, uma pessoa se depara com uma parede onde se encontra afixado um grande espelho plano, enquanto caminha com uma velocidade de 1 metro por segundo em uma direção perpendicular ao espelho e no sentido de se aproximar dele. Essa pessoa observa que, relativamente ao seu corpo, sua imagem. Ó, então tem um espelho plano aqui. Tem a pessoa aqui que está caminhando com uma velocidade de 1 metro por segundo. A imagem, lembra, se você tem o objeto está a uma distância D do espelho. Qual que é a distância que a imagem vai estar do espelho? Esse é o 6. 6, 6, 6. D também. Então a imagem está aqui. Se a pessoa caminha em direção ao espelho, a imagem vai caminhar para onde? Para a esquerda ou para a direita? Para o espelho. A imagem vai caminhar para a esquerda. Com a mesma velocidade. Concorda comigo? A mesma velocidade. E aí ele pergunta: relativa ao seu corpo, sua imagem se afasta? Relativa ao corpo, a imagem se afasta ou se aproxima do corpo? Aproxima. Então a gente eliminou a A e a E. E qual é essa velocidade de aproximação? Ó, essa velocidade é uma velocidade relativa. Lembra? Se tem a mesma direção em sentidos opostos, a velocidade relativa é a soma. Tá claro isso? Velocidade relativa.
é a soma. Não, não. Não é vetor. Tá? Aqui eu não estou pensando no vetor. O que é a velocidade relativa? Eu paro uma pessoa e vejo só o movimento da outra. Porque você concorda que no referencial dessa pessoa ela está parada? Você não se movimenta em relação a você mesmo. Então, ó, por exemplo, os dois vão chegar no espelho, né? Todo mundo está indo com uma velocidade de 1 metro por segundo. Todo mundo está indo com uma velocidade de 1 metro por segundo, ó. Se a distância for 1 metro, em 1 segundo ele chega no espelho. Só que a distância entre eles é de 2 metros. Em 1 segundo eles se encontram. Então a velocidade relativa, a velocidade com que esse corpo aproxima esse, é 2 metros por segundo. Entendi? Porque olha só, Júlio, ó, faz o teste do espelho na sua casa, ó. Quanto mais próximo do espelho você tá, mais próxima a imagem vai estar. Por quê? A imagem tem sempre a mesma distância do espelho do que você. Então, ó, eu estou numa distância de 1 metro do espelho. Depois, quando eu fico numa distância de meio metro, a imagem também fica meio metro. Quando eu estou numa distância de 1 metro, a imagem também está de 1 metro. Então, se eu estou aproximando do espelho, a imagem também está aproximando. A gente está fazendo assim. Sacou? Fera? Então, ó, com isso, que a alternativa que é? B de bola na área. Ninguém para cabecear. Beleza? Pera. Foi difícil esse exercício aqui? Não. Então, vamos para o 7. O 7 fala assim, ó. Tomando como referência a sombra gerada por uma cadeira de 60 centímetros de altura, uma pessoa decide determinar a altura de um muro construído próximo à lateral de sua casa, por meio de métodos geométricos. Tá bom. A casa, o muro e a cadeira estavam sobre o mesmo chão horizontal. E como não era possível obter uma sombra completa do muro, a pessoa providenciou um espelho plano que, que prendeu paralelamente à lateral da casa, como mostra a figura, que representa os resultados obtidos. Então, ó, a gente tem uma casa aqui no canto. Casa aqui no canto. Eu tenho um muro aqui. E eu tenho uma cadeira aqui. A casa aqui no canto, ela tem um espelho. Ele coloca um espelho na lateral. Por quê? O raio vai passar por esse espelho e vai ser refletido aqui. Então ele bate e vem. Ele falou que isso aqui vale 60 centímetros. E aqui também vale 60 centímetros. Beleza? A cadeira, o raio veio aqui, passou na cadeira. E ele falou que esse trem aqui vale 40 centímetros. E a pessoa concluiu. Ah, e a cadeira tem 60 de altura. Então a pessoa concluiu que o tamanho do muro é blá blá blá. E aí? We are the champions, my friends. O segredo desse exercício é um detalhe. Para que diabos tem esse espelho aqui? Ele foi brilhante, né? Colocar esse espelho aqui foi coisa de gênio, né? Mas por que tem esse espelho aí?
Ó, realmente, o ângulo bate aqui e o mesmo ângulo. Mas, ó, pensa comigo. Qual é o problema que ele tinha que ele resolveu com o espelho? Que ele tinha um problema, não tinha? Responde para mim, qual que é o problema? A sombra. A sombra não é completa. Ele fala lá, ó, tomando como referência ó, a sombra gerada por uma cadeira de 60 centímetros, uma pessoa decidiu determinar a altura do muro construído próximo à lateral de sua casa, por meio de métodos geométricos. A casa, o muro e a cadeira estavam sobre o mesmo chão horizontal, e como como não era possível obter uma sombra completa do muro, ele colocou o espelho. Tá? Ele colocou o espelho. Por quê? Com o espelho ele sabe a sombra, ele consegue ver a sombra completa? Fala para mim, sim ou não? Sim. Por quê? Esse ponto que está se formando aqui, esse ponto que se forma aqui está a 60 centímetros do espelho, ele tem uma imagem aqui atrás, ó, que vai se formar ao mesmo 60 centímetros do espelho. Então, o tamanho da sombra do muro é 180 metros. Sim ou não? Cento e oitenta, né? Não. 120 é esse tamanho aqui, ó. Ó, mas ó, cuidado, ó. A sombra, esse 60 é o que foi refletido para trás. A sombra é tudo isso. A sombra é de onde está o muro até onde ela tinha que chegar. Entenderam? Ó, o que tá rolando? Vou fazer dois desenhos aqui. Tem um muro, certo? Vamos supor que só tem um muro, livre, leve e solto. Você concorda que esse tamanho aqui, 180 centímetros, é a sombra do muro? Você concorda comigo? O raio passou, o raio de luz passa aqui, aqui está o muro, vou até fazer assim. Esse aqui é o muro, 80 centímetros. E o que tem a ver com a cadeira? Calma, eu vou chegar lá. Esse desenho aqui, todo mundo fera? Tá bom. Vou pro segundo desenho. Então, ó, ele tem um muro dele aqui, tá felizão, ó, meu muro aqui. O que aconteceu? Tem um objeto aqui no meio do caminho bloqueando. Então, o raio que era para chegar lá do outro lado, ele parou. Ele fica assim. Eu sei que esse tamanho aqui é 120 centímetros. Só que a gente sabe que era para ter 180. O que ele fez? Ele falou assim, ó, vou colocar um espelho aqui. Por que o espelho? Porque na hora que ele coloca o espelho, o raio é refletido. Esse raio refletido bate no chão numa posição aqui que vale 60 centímetros. Essa posição que vale 60, se o raio bate aqui, 60 centímetros, significa o quê? Essa distância até o espelho, tem que ser a distância que ele seguiria. Então, esse tamanho vale 60 centímetros. Então, por isso que eu sei que tudo é 180. Entenderam? Porque assim, ó, pensa comigo. O espelho, no caso da luz,
ele vai refletir a luz, porque assim, ó, a luz ia passar. Se eu coloquei um muro aqui, um muro normal, o muro normal vai dispersar essa luz aqui, ela vai para todo quanto é lado, vai absorver, e eu não vou conseguir ver nada. Mas na hora que eu coloco um espelho, ele reflete essa luz e ela vai bater num ponto exatamente aonde ela ia cair lá atrás, porque esse espelho é plano. Entendeu? Então, na hora que ele coloca o espelho, a luz é refletida aqui na frente. Essa distância que essa luz bateu no chão aqui na frente é a mesma distância que ela teria lá atrás. Que ela seria formada lá atrás. Tá muito claro isso? Sim ou não? Tá. Ó, agora vamos chegar ao ponto da cadeira. Para que serve a cadeira? Ó, esse triângulo aqui é semelhante a esse triângulo aqui, né? Que é esse triângulo maior, tá? Eles são semelhantes. Por quê? Porque os raios solares são paralelos entre si. Então quer dizer que esse ângulo aqui é igual a esse e esse aqui é 90. Os raios solares são paralelos. Ele quer saber o tamanho do muro, a razão. Eu sei que a altura do muro está para a altura da cadeira, assim como a sombra do muro, 180, está para a sombra da cadeira, 40. Então vai ficar 9 vezes 3, né? Porque dá 2, 9 por 2 dá 3, 9 vezes 3. 270 centímetros, que é 2,7 metros. Alternativa aí. Muito claro? Tá muito claro esse exercício? Beleza? Então, vocês estão fera, eu tô fera. Então, você já percebeu, hein? Quem vai fazer FAMERP e FAMEMA aí, cai bastante exercício de geometria de ótica. Beleza? Então, ó. Pera. Vamos para o 9. E, na verdade, esses exercícios são estilo VUNESP, né? É o estilo VUNESP. Ó, o 9. No dia 20 de junho de 1969, o ser humano caminhou pela primeira vez na Lua, primeira vez na superfície lunar. Em uma das fotos registradas nesse dia, pode-se ver uma imagem direita e menor, formado pela superfície convexa do visor do capacete do astronauta Edwin Aldrin, que funcionava como um espelho. Ó, então vamos lá. Uma imagem direita e menor. Ô, fera. Se ele falou direita e menor, ele não precisava nem falar que esse espelho é convexo. Você já sabe que esse espelho é convexo. A imagem é direita e menor. Se a imagem é direita, o que você sabe sobre isso? Virtual. Se a imagem é direita, ela é virtual. Se ela é menor e virtual, qual é o único espelho que tem uma imagem virtual e menor? Convexo. Eu não vou fazer assim, senão você vai confundir, né? Vou fazer assim, ó. Menor mais virtual. E a gente sabe que o espelho é
convexo. Tá bom? Então, tudo isso a gente já sabe. Espelho é convexo e funciona. Agora me fala, aonde você acha que esse objeto teria que estar? Qual é a posição entre entre o foco e o vértice? Ó, aí ele vai lá. A imagem é real? Todas que tem real já caiu fora. Então não pode ser a imagem não é real. Não pode ser a D e não pode ser a E. A gente eliminou 3 só sabendo dessa relação. Olha como essa relação é importante. Você já eliminou 3, hein? A sua chance de acertar agora já ficou gigantesca. Já eliminou 3 só sabendo isso, hein? Tá. Uh, aí tem B. Virtual. Independente da localização do objeto. Virtual e o objeto encontra-se e o objeto se encontra entre o espelho e o foco entre o espelho e seu foco principal. E aí, qual que vocês acham que é a resposta correta? Virtual e o objeto se encontram entre o espelho e seu foco principal. Ó, eu fiz esse exercício para trazer esse detalhe para vocês. Ó, é a B a resposta. Tá? Por quê? No caso do espelho convexo, a imagem, que assim, ó, eu coloquei aí, na verdade, a Aliade falou, eu confirmei com ela, né? Mas assim, ó, eu fiz o desenho entre a imagem entre o foco e o vértice. No foco não forma, mas se eu for para trás do foco, esse espelho vai formar uma imagem. E essa imagem, o objeto estando para trás do foco, ele também forma, mas só que é uma única imagem. Entenderam? É, se for no foco não tem imagem. Não tem imagem. Aí que a C também tá errada, né? A melhor é a B. Não, tá errado. É, a melhor é a B. É, a melhor é a B. No foco não vai formar. Certo? É a B. Esse daí não é muito fácil, não. Esse não é muito fácil, não. Porque a C colocou entre. Porque assim, ó, a C falou que só vai formar esse tipo de imagem se o objeto estiver entre o vértice e o foco. E não é verdade, né? Eu posso estar para trás do foco, qualquer lugar para trás do foco, eu vou formar essa mesma imagem, entendeu? Eu posso estar qualquer lugar para trás do foco, entendeu? Isso aí. Porque qualquer lugar para trás do foco, eu vou formar essa imagem aí, que é uma imagem virtual e menor. Porque o espelho convexo só forma esse tipo de imagem. Fera? Essa questão não é moleza, não. Ela machuca um pouco o coração da gente. Ó,
Eu só quero alertar para vocês como a Unesp copia a FUVEST. Tá? Olha o exercício 18 da FUVEST. Eu coloquei esse exercício antigo aqui só para mostrar isso aí. Olha o 18 da FUVEST, que é um objeto se mexendo. Eu não vou fazer eles. E olha o 23 da Unesp. É o mesmo exercício. Exatamente o mesmo exercício. Copiou uma palavra forte, né? Ele se inspira. Mesma coisa que vértice. Sim, mesma coisa que vértice. Ele usar entre espelho é a mesma coisa que vértice. Beleza? Vocês viram que o exercício é uma inspiração, né? Um se inspira no outro. Eu vou aproveitar e vou matar com vocês os exercícios que pra gente. A da Unesp é mais bonita. É porque, né, tem 9 anos de diferença, né? A informática evoluiu muito nesse, nesses tempos, né? Ó, eu vou fazer com vocês o exercício 21. Imagina, eu acho que, sei lá, FUVEST 2005, que eu nunca entrei na faculdade mesmo. 2006. É, foi um ano antes de eu entrar. Ah, a gente não fez, né? Fez. Mais ou menos. Ó, no 21. Ele fala assim, ó. Quando entrou em uma ótica para comprar novos óculos, um rapaz deparou-se com 3 espelhos sobre o balcão. Um plano, um esférico côncavo e um esférico convexo. Todos capazes de formar imagens nítidas de objetos reais colocados à sua frente. Notou ainda que ao se posicionar sempre à mesma distância desses espelhos, via 3 diferentes imagens do seu rosto, representadas na figura seguinte. Em seguida, associou cada imagem vista por ele a um tipo de espelho e classificou-as quanto à sua natureza. Então, ó, eu tenho o espelho A, essa aqui é a carinha dele. Eu tenho o espelho B, essa é a cara dele. E eu tenho o espelho C, e essa é a cara dele. Beleza? Tá bom. Fala pra mim aí. A, B e C. Qual que é o espelho convexo? Formada. Conjugada é formada. O A. Qual que é o espelho plano? B. E qual que é o espelho côncavo? C. Qual que é a alternativa correta? O espelho C é o côncavo. O C é o côncavo e a imagem conjugada por ele é virtual. Beleza. Porque se a imagem ela é formada no espelho, essa imagem ela tem que ser virtual, nesse caso aqui. Você não está projetando em nenhum lugar, né? Se você vê essa imagem no espelho, essa imagem é virtual. Beleza? Fera? Ferida? Corpo na alma e no coração. Ó, 27. O 27 fala assim, ó. Em uma animação do Tom e Jerry, o camundongo Jerry se assusta ao ver sua imagem em uma bola de Natal, cuja superfície é refletora, como mostra a reprodução abaixo. Então, tem o Jerry aqui, o ratinho, né? Vou desenhar o ratinho.
Então, tem o Jerry aqui, e aí formou a imagem dele dentro da bola. Isso aqui é a imagem dele dentro da bola de Natal. Certo? É correto afirmar que o efeito mostrado na ilustração não ocorre na realidade, pois a bola de Natal formaria... Ó, então, ó, que tipo de espelho é essa bola de Natal? Convexo, porque a refletora é essa parte aqui. Não é o dentro da bola, né? É a parte de fora, é o convexo. O espelho convexo forma uma imagem maior? Não. Ó, se o espelho é convexo, a imagem tem que ser o quê? Menor, virtual e direita. Então, essa imagem tem que ser menor e virtual. Então, ó, alternativo o quê? B, virtual e reduzido. Tá bom? Então, ó, eu espero que esse tipo de exercício vocês não percam. Mais um de altura? Não tem. Não tem. Eu coloquei aquele lá porque aquele lá era o mais elegante. Coloquei um só de altura. Você viu um da Unesp? Mas eu acho que não é a altura. Vamos ver. Unesp 22. Não, né? Ah, tá. Mas não é bem, não é igual aquele exercício, não tem nada a ver, é diferente. Tá? Então pode ser. Então, ó. 22. 22. O 22 fala assim, ó, uma pessoa de 1,8 metros de altura está parada diante de um espelho plano, apoiando no solo e preso em uma parede vertical. Tá? Então, o espelho está apoiando no solo. Como o espelho está mal posicionado, a pessoa não consegue ver a imagem do seu corpo inteiro, apesar de o espelho ser maior do que o mínimo necessário para isso. De seu corpo, ela enxerga apenas parte da imagem compreendida entre os pés e um detalhe da roupa, que está a 1,5 metros do chão. Tá bom. Atrás dessa pessoa, há uma parede vertical AB, a 2,5 metros do espelho. Sabendo-se que a distância entre os olhos da pessoa e a imagem da parede AB, tá? A imagem da parede do AB ao espelho é 3,3 metros e que seus olhos, o detalhe em sua roupa e seus pés estão sobre uma mesma vertical. Qual a distância D entre a pessoa e o espelho e a menor distância que o espelho deve ser movido verticalmente para cima, de modo que ela possa ver sua imagem refletida por inteiro no espelho, tá? Então tem várias perguntas aí. Primeira pergunta, qual a distância D entre a pessoa e o espelho? E a menor distância que o espelho deve ser movido verticalmente. Vamos pensar na movida verticalmente, que é o mais fácil de responder.
É, mais ou menos. Ó, então a gente tem a pessoa aqui. Tem a pessoa aqui. E aí tem uma linha aqui. O espelho está aqui no chão. Pega a régua para mim, por favor. Eu acho que está ali dentro do a régua. Onde está? Deve estar aí dentro. Se não tiver aí, tá na gaveta. Então, ó, ela tá no mesmo distância. E aqui tá o detalhe, tá? Esse aqui é o detalhe da roupa que eu fiz. Não foi... Aqui não. Não achou? Não. Será que não tá em cima da mesa, então? Ali, ó, branquinho. Tô precisando de uma régua agora. Aqui não. Espera um minutinho, que eu acho que não sabe procurar direito. Não acho. Vai aí, ó, em Guarulhos. Você quer a régua aqui embaixo? Ninguém na lousa, uma régua. Perdi a régua mesmo. Esse aqui é 20. Esse aqui é minha, depois eu nervoso. Mas eu tô falando, Tá? Então, ó. E é isso que a gente sabe. Bem, então, ó, o que acontece? O raio de luz sai do olho do cara e chega até o detalhe e vai até o pé dele. Passa no pé dele. É isso que a gente tem. E a gente sabe que esse detalhe está a 1,5 metros do chão. E a pessoa tem 1,8 metros. Tá? É isso que a gente sabe. O detalhe está a 1,5 metros do chão e a pessoa tem 1,8 metros. O que ele queria? Ele queria que acontecesse isso aqui, ó. Acontecesse isso aqui. Que o espelho conseguisse ver o corpo dele inteiro, 1,8 metros. Tá certo? O espelho conseguiria ver o corpo dele inteiro. E ele quer saber o quanto precisa. Uma das perguntas é o quanto que ele vai precisar subir isso daqui. Certo? O quanto que ele vai precisar subir. Ó. Esse tamanho aqui, eu vou chamar de Y. Tá? É o tamanho Y. Porque, ó, você viu que formou um triângulo? Formou um triângulo aqui, que é com esse tamanho aqui. E formou um outro triângulo que é com esse tamanho Y. Todo mundo concorda com isso? Todo mundo vê isso? E olha, você concorda que a altura desse triângulo, desse primeiro triângulo aqui, é D. E a altura do segundo triângulo é 2D. Porque o objeto está a D do espelho e a imagem também está a D do espelho. Ó, vou até marcar aqui. Formou um triângulo A, B, C. E um outro D, E. Sim ou não? Todo mundo fera? Esses triângulos são semelhantes.
tá? Esses triângulos são semelhantes. Então, ó, o que que eu sei? Que o triângulo ABC é semelhante ao triângulo ADE. Então, eu sei que Y está para 1,5, assim como D está para 2D. Então, eu sei que esse Y é 1, porque o D corta com D, é 1,5 sobre 2, é 0,75 metros. Esse é o valor de Y. Todo mundo fera. Concordem comigo isso? Tá claro isso? Só que ele quer um triângulo formado por A, C, F. Porque o que ele quer? Ele quer enxergar tudo. Então, ele quer o espelho dele tem que subir um pouquinho mais, tem que subir um pouquinho para ele passar nesse ponto F aqui. Então, eu tenho outro triângulo semelhante. O ACF é semelhante ao triângulo AEG. Todo mundo concorda? O que a gente vai chegar à conclusão? Essa altura Z está para a altura dele. Assim como o Dzinho está para 2D. Você viu que isso aqui vai sempre manter, isso aqui vai sempre existir. Então, quer dizer que o Z é 0,9 metros. Se o Z é 0,9 metros, eu descobri quanto que o espelho precisa subir. Porque o espelho vai precisar subir só esse pedacinho aqui, X. Então, portanto, X é igual a Z menos Y. 0,9 menos 0,75. X é igual a 0,15 metros. Sim ou não? Alguma dúvida? Agora, eu vou responder a outra pergunta. Vou fazer o desenho aqui. O espelho está aqui. A imagem está mais ou menos aqui. E ele fala alguma coisa, né? Ah, importante desenhar a parede. A parede que é o A, B. Eu vou colocar a linha B', porque é a imagem da parede no fundo. Ele falou que a parede, né? Ele fala que a parede está a 2,5 metros do espelho. Então, qual que é a distância do espelho até a imagem da parede? A parede está a 2,5 metros do espelho. A mesma. 2,5 metros. E ele fala que a pessoa está a uma distância de 3,3 metros da imagem da parede. E ele quer descobrir quanto que vale esse D. Então, D mais 2,5 é 3,3. O D vai ficar 0,8 metros. Beleza? Então, ó, fechou. Esse foi o aberto. Na quarta-feira eu faço mais exercícios dessa lista. Hein?
Alguma dúvida? Não? Então, se não tem dúvida, só tem sucesso. 1, 2, 3. Aprovação.